O juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou ontem um plano contra o crime organizado e contra a corrupção. O chamado projeto anticrime agora precisa ser debatido e aprovado pelo Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um projeto de lei para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos. Uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. O projeto, que modifica mais de uma dezena de leis, foi apresentado nesta segunda-feira e será enviado ao Congresso Nacional. O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios do país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas, usuários que não conseguem pagar. Moro pretende deixar gravada na lei uma de suas bandeiras de sua gestão como magistrado: a prisão dos condenados por um tribunal de segunda instância, sem ter que esperar até que se esgotem todos os recursos nas mais altas cortes do país. Após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. A questão da prisão em segunda instância deve ser tratada novamente em abril pelo Supremo Tribunal Federal. Uma mudança de posição pode levar à libertação de vários condenados, incluindo o ex-presidente Lula. Bom, vamos agora tirar algumas dúvidas sobre os principais pontos do projeto apresentado pelo agora ministro Sérgio Moro. Eu converso com o Dr. Ricardo Campos, presidente do Ministério Público Democrático, e também com o advogado criminalista Alexandre Martins. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite. Começo com o Dr. Ricardo para a gente começar esse debate. Primeiramente, boa tarde. Que avaliação que o senhor faz como um todo desse projeto? O projeto é muito bom, tem muitos aspectos positivos, tem uma grande mudança que é os acordos penais, seja não persecução penal, seja plea bargain, são uma evolução muito grande. Tem um ponto muito preocupante, que é a questão da mudança no sistema de legítima defesa. Esse é o ponto ruim do projeto. Mas no aspecto geral, o projeto é muito bom. Doutor Alexandre Martins, que avaliação que o senhor faz do todo desse projeto? Eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação total, foi apresentado ontem, são várias previsões, mas alguns pontos específicos já chamam a atenção, que merecem nossa dedicação, principalmente de quem estuda um pouco mais o tema, principalmente essa questão da legítima defesa e os acordos de não persecução. E tem outras coisas aqui, como previsões que vedam e negam direitos de progressão de regime ou as famosas saidinhas para algumas situações que não faziam sentido ao nosso ver. Doutor Ricardo, o plea bargain, que tem sido apresentado como um dos pontos dos maiores avanços apresentados. O que significa, quais são as mudanças com relação, por exemplo, à colaboração premiada, qual que é a diferença? A diferença é que você tem um acordo amplo. A colaboração premiada, ela é privativa de alguns crimes e ela exige que você entregue uma outra pessoa, né? E nos acordos penais e na plea bargain não existe essa exigência. Basta que o indivíduo reconheça a sua própria responsabilidade, que ele reconheça a sua culpa e se proponha a reparar o dano, né, e a fazer algumas coisas de forma de reparar a sociedade por aquilo que ele fez, e ele tem uma redução significativa da pena. Doutor Alexandre, tem algumas divergências sobre a aplicabilidade ou as vantagens que o plea bargain pode apresentar? Eu acho que pode ter vantagem, sim. A questão toda é que o Brasil é muito grande, o Brasil não tem as regras que se aplicam aqui em São Paulo não necessariamente se aplicam em todo o país é um país pobre, nem todo mundo tem direito efetivo a um advogado, nem todo mundo consegue exercer essa negociação de forma razoável. Então, eu não acho que a gente pode aplicar isso de forma de olhos fechados. Isso é um instituto que está sendo importado dos Estados Unidos,
nossa tradição não é a mesma dos Estados Unidos, então a gente precisa ver com bastante calma antes de colocar isso em prática. Nós importamos o celular dos Estados Unidos, entendeu? Fez um bem danado, né? E você tem algumas coisas que são importantes você reconhecer como alteração, né, de mudança da sociedade. É óbvio que você precisa ter cuidados, eu concordo com o doutor no aspecto de que você precisa assegurar um direito de defesa efetivo. Isso é importantíssimo. Acho que nesse aspecto a defesa tem todo o direito de exigir isso, de garantir isso, de brigar por isso. Você não pode fazer a coisa sem regra nenhuma, mas nós precisamos nos abrir para algumas novidades. Eu acho que isso é importante que a gente tenha disposição para receber isso, vamos dizer assim. A gente importa o celular dos Estados Unidos, na verdade ele é produzido na China, onde a lei penal é bem mais complicada. Doutor Alexandre, dos pontos polêmicos em relação à segunda instância, que está em discussão, vai ser discutido esse ano no Supremo Tribunal Federal, mas que aí Sérgio Moro, a equipe do governo, optou por colocar de forma clara na lei. Condenado já começa a cumprir pena após a condenação em segunda instância. Que avaliação que o senhor faz de esse assunto ser discutido, ser colocado na lei antes da discussão do Supremo? Que mudanças pode trazer, deixar isso expresso em lei? Acho que é uma tentativa de pautar a sociedade sobre um tema que vai ser julgado pelo Supremo logo mais. Então, é uma forma de pressionar o Supremo também, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Mas algumas frases chamam a atenção. O ministro Moro coloca que é relativo à violência, que tem uma intenção, essa lei tem uma intenção de combater a violência. Mas na previsão aqui que se coloca de cumprimento de pena em segunda instância, logo para a segunda instância, tem penas restritivas de direito, que não tem, que necessariamente são somente compatíveis com pessoas que não praticaram crimes com violência. Qual o sentido de se imputar, de se exigir que uma pessoa cumpra uma pena de pintar uma parede de escola se não tem nada a ver com violência isso? Não tem nenhuma relação. Inclusive, prática já vedada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelas duas turmas, então não faz sentido algumas coisas que estão colocadas aqui. Mas, doutor Ricardo, a prisão após a condenação em segunda instância já vem virando praticamente uma regra. Você tem, é preciso entender que você tem no sistema de justiça uma parte dos crimes que as pessoas já respondem preso desde o começo. Tá? Crimes de roubo, crimes de tráfico de drogas, entendeu? Boa parte dos furtos, uma parte dos crimes sexuais. As pessoas já respondem presos desde o começo. Tá? O que você tem de regra, possibilidade de aguardar o julgamento em segundo grau e etc. e tal, normalmente são os crimes não violentos, entendeu? Ou são pessoas estabelecidas, né, que você diz, não vai fugir, etc. e tal. Tá? Então, essa questão do segundo grau, ela é muito importante para as pessoas de alto poder aquisitivo, para as pessoas de alto poder econômico, para as pessoas de alto poder político. Para a maioria das pessoas, do cidadão comum, isso não muda nada, absolutamente nada. A questão das penas restritivas, aqui eu discordo também do doutor, há uma mudança, sim, importante pelo sentido, essas penas são curtas e o prazo de prescrição é curto. Se eu aguardar o julgamento do STJ para julgar, ela prescreve, entendeu? Então não adianta eu ter pena restritiva, eu ter pena alternativa na lei, entendeu? Se na verdade eu não posso aplicá-la, entendeu? Se eu tiver que aguardar o STJ julgar, nenhuma dessas penas vira nada. A juíza daqui de São Paulo já fez uma estatística que trabalha com isso, ela diz que mais da metade das penas restritivas de direitos prescrevem, não são cumpridas. O indivíduo é condenado, tem que prestar, e não cumpre por quê? Porque prescreve. E uma das razões aí é a questão do julgamento, de aguardar o julgamento dos tribunais superiores. Doutor Alexandre Martins, está chegando já no fim, mas eu vou propor uma inversão. O senhor fez algumas críticas à plea bargain, à segunda instância. O que está na proposta que aí, na sua avaliação, é indiscutível, é um avanço? De forma indiscutível, nada. Tudo cabe discussão aqui em termos jurídicos. Mas eu vejo um ponto exatamente na legítima defesa. O que acontece? Hoje, o que se tem na doutrina é um negócio que se chama excesso exculpante, que basicamente todo mundo aceita, que é exatamente o medo, todas essas questões, que levam hoje em dia à absolvição. Hoje em dia, uma previsão que tem aqui na lei, nesse projeto de lei, é que não seja necessariamente excluída a pena da pessoa, mas a pena pode ser diminuída pela metade. Hoje, a pena
pode ser totalmente excluída e com o projeto que está sendo colocado, a pena pode ser diminuída pela metade, ou seja, ainda a pessoa pode ser punida. Estou sendo quase promotor aqui nesse momento. Rapidamente, doutor Ricardo. A questão da defesa é a questão dos processos do Carandiru e outros do gênero. Você não pode dar uma autorização sem apuração posterior. Você não pode dar uma autorização prévia para que a polícia, em qualquer situação, possa matar as pessoas. Mais uma vez eu agradeço, doutor Ricardo Campos, presidente do Instituto, presidente do Ministério Público Democrático, e também o advogado criminalista Alexandre Martins. Muito obrigado a você que nos acompanhou.